Hi guys, Teacher Kelly here para mais um vídeo de inglês. E no tema de hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé. Muita gente tem dificuldade com o simple present. Simple present in English. O presente simples em inglês. Aquela regrinha, sabe, do S no verbo. Ai, teacher, nunca entendi como é que eu uso e para que tem o S no verbo. Então hoje, fica aqui comigo até o final que você vai aprender sobre o Simple Present Affirmative Form, a forma afirmativa dos verbos em inglês. Mas antes disso, ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Para receber conteúdo gratuito toda semana e estudar inglês aqui com a Teacher Kelly. Corre lá, clica no botão de se inscrever e ative o sininho, as notificações para receber o conteúdo toda semana, hein? Então vamos começar a nossa jornada de hoje com o Simple Present. Então agora, pessoal, nós vamos falar sobre os verbos no presente. Todos os verbos que não são o verbo ser ou estar. Lembra? O verbo ser ou estar, o verb to be, aquele famoso verb to be, ele é um verbo especial, ele é uma estrela, ele tem o verbo dele, ele tem a conjugação própria dele, am, is, are. Então, quando você quiser falar é ou está, são ou estão, a gente tem que usar essas três palavras. Quando nós vamos falar sobre qualquer outro verbo do universo, nós vamos utilizar essa regrinha de hoje aqui, a regrinha do do e do does. Na verdade, no Simple Present Affirmative Form, a forma afirmativa, nós vamos utilizar a regrinha do S ou se não tiver o S. Primeiro, nós temos a pessoa I. O verbo que eu escolhi aqui é um verbo muito comum, é o verbo gostar, like. Então, nós vamos conjugar todas as pessoas para o verbo like. I like. Então, é só você pegar o seu verbo e colocar ele ali junto com a pessoa. I like. I like. I like chocolate. I like chocolate. Eu gosto de chocolate. A pessoa I, gosto, like e o que? Chocolate. Mais um. You. Você. Agora eu quero falar que você gosta de alguma coisa. You like. Da mesma forma. You like cheese. You like cheese. You like cheese. Você gosta de queijo. Então o verbo continua normal. Like. É só pegar o verbo like e colocar ele ali na frase. Agora começa aquela regra que muita gente perde o cabelo. E, gente, é tão fácil. Quando você falar sobre a terceira pessoa do singular, ele, ela ou ele, ela para animal ou coisa, nós utilizamos uma regrinha. A regrinha básica é colocar o S no verbo. Então, aqui vai ficar he likes. He likes. E o que ele gosta? Vamos ver. Fruits. He likes fruits. He likes fruits. Ele gosta de frutas. He likes fruits. Aqui eu acrescentei o S. Por que tá no plural? É, teacher, plural. Ele gosta de frutas. Gente, não existe aqui, tá? Não é verbo no plural, isso aqui não é plural. Isso aqui quer dizer que ele gosta. É presente. Não é gostou, gostará, tem gostado, irá gostar, não. Ele gosta. Então, esse S no verbo significa que o seu verbo está no presente para a pessoa he. E a mesma coisa vai se aplicar para as duas próximas pessoas. She likes soda. She likes soda. She likes soda. Ela gosta de soda? Não, né, gente? Ela gosta de refrigerante. She likes soda. E se for um animalzinho? It likes milk. It likes milk. It likes milk. Ele gosta de leite. Ele quem? Um gato, cat, dog, um cachorro, um animalzinho. Por quê? Porque, quem lembra? It nunca é usado para ele ou ela, pessoa. Sempre para animais ou coisas. Assim, essa regra do S, ela serve somente para essas três pessoas. He, she, it. Ok?
Continuando as outras pessoas que nós temos no discurso. We like meat. We like meat. Nós gostamos de carne. We like meat. Nós gostamos de carne. Verbo normal, digamos assim. Esse normal, gente, quer dizer que eu não coloquei nada a mais nele. Eu falo assim para ficar de fácil entendimento. Última pessoa do nosso discurso, they. They like pasta. They like pasta. They like pasta. Eles ou elas gostam de macarrão. Que delícia, Teacher Kelly aqui, hein? Vídeo anterior de comida, nós aprendemos a falar várias dessas palavras aqui. Todas elas sobre comida e bebida. They like pasta. Eles gostam de macarrão. Então, lembrando aqui novamente, vamos lá. Quando você quiser utilizar um verbo no presente, você vai pegar esse verbo e vai colocar ele ali com a pessoa. Se a sua pessoa for he, ou she, ou it, a gente vai ter que acrescentar a regrinha do S naquele verbo. Pronto, só isso. E se não for, eu não vou acrescentar, eu só pego ele bonitinho ali e escrevo. Isso inclui o verbo to be? Inclui? Não, o verbo to be é estrelinha, lembra? Star. Ele tem o dele, am, is, are. Aqui nós não estamos falando do verbo to be. Ninguém quer saber sobre ser ou estar aqui. Hoje são os outros verbos do mundo, digamos assim. Certo? Vamos lembrar aqui novamente a pronúncia. I like chocolate. You like cheese. He likes fruits. She likes soda. It likes milk. We like meat. They like pasta. Right? Mas, infelizmente, o assunto não é assim, só isso aqui, né? Quando entra essa regra do S, tem um detalhezinho ali que a gente tem que prestar atenção. Vamos ver, não é somente o S. Pode acontecer de acrescentarmos outras letras junto com esse S, que é esse quadro aqui que a Teacher Kelly preparou para vocês. Vamos ver? Spelling third person singular. Soletrar a terceira pessoa do singular. Ou seja, nós estamos falando das pessoas he, she, it. Eu vou acrescentar o S, mas não é só o S. Quando eu acrescento o S e quando eu acrescento outras letras? Vamos ver? Eu acrescento o S na maioria dos casos. Então, a maioria dos casos é só você acrescentar o S. Like, likes. Dance, dances. Se o seu verbo terminar com uma dessas terminações aqui, dessas palavras, dessas letras, SS, SH, CS, X, Z ou O, letra O, nós temos que acrescentar o ES, IS, ES. Exemplos: kiss, kisses, wash, washes, teach, teaches, fix, fixes. O primeiro, kiss, terminou com dois S's. Wash, terminou com SH. Teach, terminou com CH. Fix, terminou com X. Acrescenta-se ES. Para quando estamos falando da terceira pessoa. He, she, it. He kisses. He washes. He teaches. He fixes. He likes. He dances. Right? Então é quando a gente está falando sobre he or she or it. Mais uma regrinha para esse S. Terminou com Y, você vai olhar muito bem para ele e vai prestar atenção. Se ele terminou com Y, um verbo que você quer usar, terminou com Y, você vai olhar antes do Y. É uma consoante? Sim, então você vai cortar essa consoante e vai colocar no lugar dela IES. IES. Como assim, teacher? Eu ainda não entendi. Olha ali o verbo study, o verbo estudar. Antes do Y, nós temos um D. É uma consoante. Então, eu vou cortar esse Y e vou acrescentar IES. Studies. Study, studies. Mesma coisa com copy. Terminou com Y, antes é P, é uma consoante. Eu vou cortar o Y e vou acrescentar o IES.
Copy, copies. Copy, copies. É o verbo copiar. E teacher, mas tá bom. Se antes do Y for uma consoante, eu vou cortar, vou pôr o IES. Mas e se não for? E aí? Aí é a regra normal. Você só acrescenta o S, que é o caso do verbo play. Play termina com Y. Antes do Y é uma vogal, a vogal A. Então eu vou somente acrescentar o S. Play, plays. Play, plays. O nosso outro exemplo, say, dizer, verbo dizer. Say. Antes do Y não tem um A, vamos simplesmente acrescentar o S. Say, says. Say, says. Estamos falando da terceira pessoa, he, she, it. Vamos pegar o nosso verbo e olhar para ele. Ele terminou com Y? Então vamos olhar. Antes do Y é consoante? Sim. Corta e coloca IES. Antes do Y é uma vogal? Então só acrescenta o S. Seu verbo não terminou com Y? Ele terminou com SS, SH, CS, X, Z, O. Vamos acrescentar o ES. Não caiu em nenhuma dessas regras? Acrescenta o S, somente. Então, gente, vamos por eliminação. Aqui, lembra de todas as regras, passa por elas e acrescenta a correta. Right? Agora, vamos fazer um exercício para fixar o conteúdo. Number 1. O verbo é read. Read, ler. Books every night. Livros toda noite. Eu vou querer dizer que eu leio livros todas as noites. I. Como que fica o verbo? Para I, tem aquela regra de S chata? Não. Eu só acrescento o verbo. Então, vamos ter I read books every night. I read books every night. Eu leio livros todas as noites. Number 2. He want a new car. He want a new car. Ele, o verbo want, que é o verbo querer, a new car, um carro novo. He, tem aquela regra do S? Yes! Então vamos olhar para o verbo want. Termina com T. É alguma daquelas terminações? S, SH, CH, X, O, Z? Não. Terminou com Y? Não. Assim eu vou somente acrescentar S. He wants a new car. He wants a new car. Ele quer um carro novo. Number 3. We work on weekdays. We work on weekdays. Nós work, trabalhar, on weekdays, de segunda a sexta. We, nós, cai naquela regra do S? Não, vamos somente pegar o verbo e colocar aqui. We work on weekdays. We work on weekdays. Nós trabalhamos nos dias de semana, nos dias úteis, durante os dias úteis. Number 4. Nancy, have a new haircut. Nancy, have a new haircut. Muito cuidado aqui, parou tudo neste momento. Nancy, eu não sei, teacher, agora eu não sei. Eu não sei porque Nancy não estava lá naquela regra. Vamos pensar, certo? Nancy é que pessoa? Não é ela? Ela não é she? E com she, a gente acrescenta aquela regra do S? Yes, então o meu verbo vai ter que ganhar a regra do S. Agora, muito cuidado aqui com o verbo have. Have. O verbo have é o verbo ter. Um verbo muito importante no inglês. Não existe haves. Porque seria, né? Ah, é só pôr o S. Não, não existe haves. Nós utilizamos has. Has. Então, temos que lembrar que o verbo have não entra nessa regra de acrescentar S somente. Ele se torna has.
Por quê? Porque é assim, é uma regra. Ele é diferente, ele tem o dele. Assim como o verbo to be tem o presente dele, ele tem o dele aqui. Não existe haves. Has. Nancy has a new haircut. Nancy has a new haircut. A Nancy tem um novo corte de cabelo. A new haircut. Um novo corte de cabelo. Number 5. James. James, play computer games with me. James, play computer games with me. Play, ele joga computer games, jogos de computador, with me, comigo. James, novamente, James não é ele. Ele nós não dizemos he. E com he nós não temos a nossa regra do S. Assim nós vamos ter que acrescentar o quê? Olha lá para o verbo play. Antes do Y é uma vogal? Somente acrescentamos o S. James plays computer games with me. James plays computer games with me. O James joga jogos de computador comigo. Number 6. Matt and Susie love their dogs. Matt and Susie love their dogs. Matt and Susie. Ah, Susie, eu tenho que pôr o S, é she. Matt é he, eu tenho que pôr o S. Cuidado. Matt and Susie. É o Matt e a Susie. São eles. Eles, they. E com a pessoa they, a gente não acrescenta o S. Somente o verbo. Matt and Susie love their dogs. Matt and Susie love their dogs. O Matt e a Susie amam os cachorros deles. Number 7. Carly. Carly, study English with me. Carly, study English with me. Carly não é ela. Ela, she, nós acrescentamos a regra do S. Study, terminou com Y. Antes é o quê? Uma consoante. Então, nós vamos cortar esse Y e acrescentar o IS. Carly studies English with me. Carly studies English with me. A Carly, ela estuda inglês comigo. E por último, temos aqui, number 8, he. Go to school by bus. Go to school by bus. Go, um verbo muito utilizado, o verbo ir. Go, terminou com O. Qual que era a regra quando terminou com O e é he? Eu tenho que colocar aquele S. Muito bem, é o ES. He goes to school by bus. He goes to school by bus. Ele vai para a escola de ônibus. Ok, guys? E aí, como é que foi a aula? Pode me dizer que sabe o verbo agora, sabe conjugar qualquer verbo no inglês no presente? Eu espero que sim. Gostou do vídeo? Dá o seu like aqui amigável que vai ajudar o canal a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que precisem. Lembre-se de correr no site da teacherkellyleak.com.br, fazer os exercícios online, guardar aquele resumo maravilhoso que tem lá e contar para mim aqui nos comentários como é que foi seu rendimento. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários para mim. Aguardo vocês semana que vem para mais um vídeo de inglês.